Olá, amigos. Mais um podcast Saúde em Minutos. Nosso podcast, o objetivo principal é trazer conteúdos de qualidade para vocês na área de saúde. Nós estamos hoje com um grande convidado, um amigo, um parceiro de eventos, o Dr. André Moro, cardiologista, médico do esporte, e gostaríamos aqui de trazer para você esses conteúdos e dicas onde vai dar o despertar para você cuidar mais da sua saúde. E hoje, no caso, cardiológica, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Cacá, pelo convite. Uma satisfação estar com você de novo. Tivemos juntos em várias oportunidades, corridas, palestras e eventos aqui em Pompeia. Vai ser muito bom a gente poder bater um papo sobre saúde hoje. Que legal, doutor. Falando em cardiologia, quem que é o André Moro hoje, vida pessoal e profissional, em relação à parte cardiológica? Gostei da primeira pergunta aí, Cacá. Então, eu posso dizer, hoje eu tenho 52 anos, eu posso dizer que eu tenho a sorte de ter uma ótima herança. Por quê? A minha família não tem doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, nós somos todos magros e todos gostamos de atividades físicas. Então, eu já há muitos anos, né, sou praticante de corrida de rua, hoje corro um pouco menos, mas faço musculação, pratico tênis. Ano passado a gente esteve na Bolívia subindo umas montanhas lá no gelo. Então, não só pela minha saúde, mas para ser um exemplo para os pacientes, para os amigos, eu sempre gosto de estar fazendo atividade física, mostrando os benefícios de ter uma vida saudável do ponto de vista do exercício, mas também de alimentação, para que a gente consiga motivar cada vez mais pessoas a se cuidar nesse aspecto. Que legal, né? Você vê que é essa nossa grande parceria, né? De ter ele como um exemplo e uma pessoa congruente, né? Ele faz o que fala, né? E ele transmite isso também nas posturas dele, no jeito de ser, né? Sempre praticando exercício, fazendo as aventuras da subida, né? Exato. Foi na Bolívia. Quantos metros de altitude chegou lá? 1.000 metros. Não, na verdade, a capital, La Paz, a gente já chega lá a 3.600 metros. Nossa. Então, a primeira impressão que a gente chega é sentindo falta de ar. É normal dessa altitude. E aí, ao longo da expedição, a gente foi subindo montanhas menores até chegar a uma montanha de 5.400 metros. Caramba. E o ar? Falta, né? O ar falta. Falta ar e, mesmo assim, eu estava bem condicionado na época, mas mesmo assim a gente sofreu. Sofre um pouco, né? Porque Sim. Nós temos aqui uma oferta em torno de 21% de oxigênio no ar, né? E aqui na cidade de Marília, que é até alta, né? Tem 600 metros, né? A gente respira tranquilo. Passou de 2.000, 2.500 metros, o ar já fica mais raro. E 3.600, que é La Paz, a capital, a gente já sentiu dificuldade. Até de andar na rua, em alguma subida, você já sentia dificuldade. Olha que interessante. É a experiência de conhecimento teórico e prático, né? Isso aplicado, né? Como pegar um hipertenso, levar ele para o esporte e subir a 5.000 metros, né? Isso tudo de forma monitorada, né? Isso que é interessante. E aí tem a prática, né? A prática ali de subir, mesmo não tendo nenhuma comorbidade, não ter hipertensão, você conseguiu, mas sofreu, né? Eu precisei de 6 meses de um condicionamento mais intenso do que eu estava fazendo, então exercícios específicos, né? Então, às vezes, eu ia na academia lá do consultório e colocava ela a 26 graus, é muito inclinado. Aí eu colocava uma mochila cheia de feijão, arroz, coisa pesada, e subia para simular. Eu só não conseguia simular a falta do ar. A falta do ar. Oxigênio. Mas era extremamente cansativo você ficar caminhando, caminhando, né? 26% de inclinação, caminhando com uma mochila nas costas. E o normal, né, de uma academia convencional é 15% e o pessoal já sofre, já chora, né? Já chia. 15% é bastante já. É bastante. Lá 26%, que é uma esteira específica para avaliação cardiológica. Exato, né? Que interessante. E o legal do doutor é a questão do esporte em família, né? A gente estava conversando há pouco que você foi praticar uma corrida recente porque a filha quis participar e você acompanhou ela, né? Isso que é interessante. Além de motivar, depois você também é motivá-lo pela sua família, né? Exatamente. As crianças, né? Todas as corridas que você fez lá, todos eles participaram, né? na versão Kids, né? A Mariana hoje tem 17 anos e ela já fez a corrida de 7 quilômetros aqui em Marília. Então, ela que me pediu, vamos fazer junto? A gente fez junto
E foi muito gostoso, né? E o Enzo fez a Corrida Kids mais uma vez. Então, assim, se a gente brotar isso nos nossos filhos, né? Como meus pais plantaram em mim lá no passado, eu acho que a gente tem chance de ter pessoas mais saudáveis, não só do ponto de vista físico, mas emocional. Então, você está lá na RCR hoje, você vê o tanto de benefício emocional em relação a estresse, ansiedade, depressão, que o exercício causa na vida das pessoas, né? As pessoas ativas, elas são mais felizes. Então, isso é fantástico. Isso é muito interessante. Me fez lembrar de ontem, né, conversando com um aluno, o quanto ele conseguiu a ajuda, né, que ele precisava emocional por meio do exercício físico. E aí, consequentemente, vem os benefícios do ganho de massa muscular, melhora cardiovascular e tudo mais. Mas essa questão emocional é super importante, né? E nas crianças, falando nesse específico, a faixa etária, o exercício ajuda na socialização. Hoje as crianças, infelizmente, estão muito no mundinho delas, né? E só na tela. Na tela, no celular, no computador. E isso, além de ser um malefício do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, de sono, de obedecer a uma regra, é muito mais difícil. Então, o exercício ele socializa, ele educa, ele tem um monte de motivos para ser feito em todas as faixas etárias. Mesmo que seja uma modalidade individual, né? Exato. Aí, se tiver uma modalidade individual e uma coletiva, fechou, né? Exatamente. Aí é mais interessante. E, doutor, sempre foi fácil? Você fez faculdade aqui em Marília, na FAMEMA, né? E você trilhou esse convívio em Marília. Você, quando se formou, já tinha emprego garantido? Você conseguiu fazer durante a faculdade, foi tranquilo ou você teve as suas dificuldades aí, como todo profissional? Olha, Cacá, cada um tem uma pedra no caminho, né? E eu tive as minhas. A FAMEMA, naquela época, ainda hoje, né, era bastante difícil o vestibular. Então, eu vim para cá, não conhecia Marília, foi uma convivência de 6 anos muito boa. E depois eu optei por fazer cardiologia, né? Fiz 2 anos de cardiologia aqui em Marília. E depois eu fui para São José do Rio Preto fazer a residência em ecocardiograma. Ecocardiograma é um exame que a gente usa ultrassom cardíaco para avaliar o tamanho do coração, se a pessoa tem o coração do tamanho normal, as válvulas, uma avaliação anatômica e funcional do coração. E nessa época, né, principalmente lá em São José do Rio Preto, eu fazia residência durante o dia e não tinha salário, não tinha ganho. E, além disso, nossos residentes, nós éramos, entre aspas, obrigados a trabalhar no pronto-socorro do Hospital do Coração como forma de pagar a residência. Então, tinha um trabalho voluntário ali, então. Eu tinha acabado de casar, né? E eu dava plantões, né? Então, uma vez por mês eu vinha para Tupã, fazia plantão durante o fim de semana. Todas as segundas à noite eu fazia plantão em Olímpia, que é a minha cidade natal, e ali do lado. Outro fim de semana, eu fazia plantão no pronto atendimento do Hospital do Coração. De forma gratuita? De forma gratuita para pagar. Então, assim, foi uma época de muito esforço, muito aprendizado, só que valeu muito, né, a pena para dar valor a todas as fases que a gente tem que cumprir para chegar no objetivo lá na frente, né? O que eu queria? Eu queria ser um bom médico, bem formado, que pudesse ajudar a vida das pessoas. E já nessa época, na verdade, na infância, né, sempre fui muito ligado a esportes. E eu fui fazer, depois que mudei para Marília, mestrado, fiz doutorado lá na Unesp de Botucatu, estudando o coração de atletas. Olha que legal. Isso é 2007 até 2005 até 2009, quando eu defendi a tese. E sempre com um desejo assim maior de trabalhar com esportes, né? Com alto rendimento, né? Isso que é interessante. Exato. Aí, em 2015, abriu a seletiva para trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E eu me inscrevi, fui selecionado, trabalhei nos Jogos Olímpicos e tive a felicidade de trabalhar na abertura dos Jogos no Maracanã e no esporte do remo. Pois bem, voltei para Marília e eu tive um encontro muito feliz com o Dr. Laraia. O Dr. Marcos Laraia é ortopedista e médico do esporte, muito conceituado aqui na cidade. E ele era o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva naquela época, em 2016. Ele falou: André, você é cardiologista, trabalha com esporte, faz esporte, tem uma imagem ligada ao esporte. Mestrado e doutorado nessa área.
você tem que ser médico do esporte, você tem que estudar, você tem que tirar esse título. E aí ele me falou, poxa, vou fazer. 2017, fiz a prova, passei na prova de medicina esportiva e desde então trabalho com cardiologia e medicina esportiva. Sou formado há 28 anos. É fácil? Não é fácil, mas é prazeroso você poder impactar de uma forma positiva na vida das pessoas, né? Seja com bons hábitos, ou seja com orientações no consultório. Nós temos lá em Pompeia o espaço Viver Mais Saúde da Unimed, que nós somos os responsáveis. A gente tem uma aderência de muitos beneficiários do sistema Unimed. Só vejo as camisetinhas verdes durante os horários. Muitos de idade até, felizes por estarem fazendo exercícios, né? Então a gente vive uma onda positiva das pessoas abraçarem o exercício, né? Aquela coisa que era normal para crianças e adolescentes lá atrás se foi, e hoje a gente tem uma proporção de pessoas jovens, né, dos 20 aos 30, 40 anos, com muitas doenças, né? Obesidade em primeiro lugar, mas muitos com colesterol, muitos com diabetes, sem falar em ansiedade, depressão e o sedentarismo, que é uma doença também, né? Então, o nosso dia a dia é tentar mudar essa história. Com essa especialidade na parte de cardiologia e medicina do esporte, dá para ajudar muito, né? Tanto os seus pacientes, quanto reverberar em toda a sociedade. E esse trabalho da Unimed em Pompeia é muito interessante. A gente vê lá uma aderência com várias especialidades, né? Uma equipe multidisciplinar, como nutricionista, entre outras ali, para acompanhamento desses idosos, né? Que a maioria são idosos, né? A maioria dos grupos são de idosos, mas a gente tem crianças também, adolescentes, grupo de adulto nós vamos ter em breve. Então, assim, a gente está muito feliz, né? E, na verdade, trabalhar com saúde, na verdade, é uma educação, né? Então, às vezes, a gente cuida de uma senhora e a gente pergunta, como é que é a alimentação na casa? É assim, assim, assado. Então, se ela melhora a alimentação, se ela começa uma prática de exercícios físicos, ela pode motivar o marido, os filhos, os netos, ou o contrário, o neto motiva o avô, o namorado motiva a namorada. Por quê? Porque a gente vai transmitir informações de saúde que são úteis para a vida das pessoas. Filhos de pais ativos... a chance maior de ser ativo. A chance maior de ser ativo e a chance menor de ser sedentário. Exatamente. Né? E eu gosto muito, né, desse enfoque, né? Faça e isso vai replicar nas outras pessoas, né? Principalmente no seu familiar. E é um tripé, né? Você tem que ter boas horas de sono, bons hábitos alimentares e prática esportiva. Mas tudo isso com o acompanhamento multidisciplinar. Não tem como você ter todas essas... esse caminho se não tiver todo o apoio, né? E na nossa época agora, na nossa era, na nossa geração, tem muitas ofertas, né? Exatamente. E tem muitos bons profissionais na nossa região. Então não tem como ficar parado, né? Exato. Tem que estar ativo. O motivo tem, o que a pessoa costuma falar para as pessoas é que elas precisam olhar para si e não olhar o outro que faz, o vizinho, a vizinha. Ela tem que olhar para si e enxergar a necessidade de ter bons hábitos de vida para ter uma vida mais longa e melhor, né? Então a gente está cheio de exemplos aí de pessoas que ficaram mais felizes, mais saudáveis. E tem aquele ganho que a gente não consegue medir. Então, uma pessoa de 70 anos que está fazendo exercício físico, que faz os acompanhamentos, ela é uma pessoa que já evitou um infarto, já evitou um derrame, já evitou uma insuficiência renal. Então, nós estamos evitando doença. Nós estamos evitando essa pessoa ter exposição a hospitais, a múltiplas idas a consultórios médicos. A gente está dando saúde para ela de uma forma... muito boa. E a saúde é para a família, né? Porque normalmente quando tem uma doença dessa, né, ou acomete uma doença dessa, desestrutura toda uma família, né? E além do custo, né? Tanto para os planos de saúde quanto para a questão pública, né? Então a prevenção é o caminho. Não tem outro caminho se não for a prevenção, né? Porque não vai fechar a conta daqui a uns dias, né? Essa questão de conta é muito complicado, porque as contas já não estão fechando. Né? Hoje em dia a gente vê uma procura, principalmente no pós-pandemia, uma procura muitas vezes excessiva por serviços de saúde, né? Por situações, condições que antes as pessoas não procuravam. E um dado que é muito recente, da semana passada, que saiu a proporção de brasileiros com obesidade. Então, a obesidade até hoje, né, isso está mudando um pouco, mas é quando a pessoa tem um índice de massa corpórea maior do que 30.
e sobrepeso maior do que 25. Então, 31% dos brasileiros, então 1 a cada 3 brasileiros hoje tem obesidade. Caramba. E 69% dos brasileiros têm sobrepeso, isto é, estão fora do peso. Nós estamos só com 31% de pessoas que não estão com sobrepeso. Isso é alarmante. Como você falou, o sistema público está com os gastos muito elevados em virtude por conta das doenças que vêm junto com a obesidade. E aí não estou falando só em doença cardiovascular, mas também problemas de articulação, osteoarticulares. Então, a pessoa trabalha numa linha de produção, por exemplo, de uma empresa, e ela fica lá 6, 8 horas de pé, às vezes não mexendo a coluna. Na hora que a pessoa sai, ela está com dor no joelho, no tornozelo, no quadril. Isso vai cursar, vai causar absenteísmo maior, afastamentos maiores, doenças crônicas em maior quantidade. Sem falar nas doenças que a gente está habituado a tratar, como pressão alta, diabetes, colesterol, doenças do sono. Hoje, mais da metade dos brasileiros dorme mal, tem algum problema para dormir, não tem o sono reparador. Então, nós estamos diante de um problema gravíssimo que a gente tem que olhar de uma forma ampla, não só pelo sistema público, né, o SUS, mas na saúde suplementar, no caso que a gente está falando aqui da Unimed. Perfeito. Doutor, o que eu gostaria de falar para você que está aí no sofá, está sedentário, procure apoio, procure ajuda, seja dentro de casa ou até mesmo com os profissionais, amigos, para você se motivar e começar a praticar algum esporte. Lembrando sempre, né? Se você não pratica e tem algumas objeções, sempre inicie com uma avaliação cardiovascular. Como que é feita essa avaliação cardiovascular? Porque as pessoas têm muito receio, né? Eu vou ao médico, tem aquela barreira, né? Hoje ainda tem, né? Já quebrou bastante, mas tem aquela barreira. Quando chega um paciente para você, primeira consulta, como que vai portar com esse paciente de modo geral? Cada caso é um caso, né? Perfeito. Então, o que a gente sempre olha, né, são alguns fatores que são colhidos durante a consulta, né, a anamnese. Então, primeiro, a idade do paciente, né? Se for uma pessoa jovem, se for uma pessoa ativa fisicamente, que não tenha qualquer doença, essa pessoa pode começar a fazer o exercício sem qualquer exame, sem qualquer avaliação. No outro extremo, estão as pessoas que já têm idade, já usam algum tipo de medicamento e estão sedentárias. Então, por exemplo, o que a gente mais tem medo, né, são as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de óbito no mundo. A gente está falando aqui de infarto e derrame, né, também conhecido como AVC. E o que causa infarto e derrame? Primeiro, o envelhecimento. Segundo, as doenças, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo e o hábito de fumar. Então, quando a gente se depara numa avaliação inicial de um paciente que está sedentário, acima do peso, demonstra exames alterados, a pressão alterada, a gente pede para esperar, fazer uma avaliação melhor, controlar a pressão para liberar essa pessoa para prática esportiva. Um exame que é muito conhecido de todos é o teste ergométrico. O teste ergométrico ele serve para testar o coração, se está tudo ok do ponto de vista da circulação. Então, se a pessoa apresenta o teste ergométrico normal, isto é, o batimento cardíaco subiu tanto normal, a pressão subiu dentro dos níveis normais, e ele não apresentou sinais de isquemia, que é a falta de sangue, essa pessoa está autorizada a começar a fazer o exercício físico, sabendo que o exercício físico vai servir como ajuda no controle, se a pessoa já tiver alguma doença, e no tratamento de todas essas doenças que eu falei. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Procure o seu cardiologista, procure o médico para fazer a sua avaliação inicial, pré-participação. Fez a avaliação, está apto, comece a praticar exercício. E quando for praticar exercício, procure praticar com profissionais também da área de educação física. E aí, a gente volta sempre, né, nessa questão da equipe multidisciplinar. Mas o interessante dessa avaliação cardiológica inicial, ele fez, está apto. De quanto em quanto tempo, na grande maioria, eles devem retornar ao consultório do cardiologista? Estando tudo bem, anualmente, Cacá. Se for uma pessoa jovem, por exemplo, a pessoa tem 23 anos, ela só foi fazer o check-up, posso começar? Pode. Essa pessoa não precisa, a rigor, voltar todo ano no cardiologista.
até os 40 anos, ela pode voltar a cada 2 ou 3 anos. Por quê? Nessa faixa etária, a pessoa não apresentando qualquer doença e fazendo atividades físicas, ela já está prevenindo. Então, dificilmente uma pessoa que tem hábitos saudáveis, isso eu falo do ponto de vista até de uso de drogas, como o cigarro, o álcool e hoje em dia, infelizmente, os hormônios, se ela não faz uso disso, é ativa fisicamente, essa pessoa pode praticar o exercício físico tranquilamente. É porque o pessoal normalmente só faz avaliação e não retorna, né, também. É importante você estar sempre acompanhando, seja com os exames clínicos também ou até mesmo as avaliações cardiológicas. Esse teste de esteira, o pessoal tem dúvida, né? Por que uns fazem com ele com inclinação e outros vão mais para a corrida? Tem bastante dúvida, né, na área esportiva isso, principalmente os atletas, né? Sim. Então, se a gente está diante de uma pessoa, essa pergunta é muito interessante. Se a gente está diante de uma pessoa que é um corredor, então, por exemplo, ela corre em Marília, Pompeia, que tem bastante altimetria, tem variação da altitude. Então, o que eu costumo fazer? Eu coloco uma velocidade inicial que não é alta, é baixa, um ritmo confortável, 5 por hora, 6 por hora, e coloco uma velocidade final condizente com aquela velocidade que ela costuma alcançar. E programo o tempo do teste. Como que nós estamos numa região inclinada, eu coloco uma pequena inclinação para a gente ter uma simulação da rua. E aí, por exemplo, essa pessoa chegou lá na sua velocidade de 12 km por hora, um pace de 5, confortável. Essa pessoa ainda está bem. Então, a gente mantém o exame, vai aumentando a velocidade progressivamente e a inclinação também até essa pessoa ir à exaustão. Então, o teste ergométrico, importante, sempre ir à exaustão. Não deve ser feito atingir uma determinada frequência, parar. Não, o teste, caso o paciente esteja bem, óbvio, e não tenha nenhuma alteração ao eletro, ele tem que ir à exaustão. Só que a gente se depara com outro tipo de paciente. É uma paciente que tem obesidade ou tem problema no joelho, no tornozelo e não consegue andar. Então, essa pessoa, a gente promove um teste ergométrico com uma velocidade inicial baixa, uma velocidade final baixa, só que vamos trabalhar com inclinação. Subiu o morro. Então, ela começa andando a 3 por hora, que é o que ela tolera, vai até 5 por hora, 6 por hora no máximo, só que a gente vai dando inclinação para quê? Para o teste ser máximo também. Então, ela pode chegar à exaustão, por exemplo, a 15 por hora, 15% de inclinação, que a gente estava falando, a 5 km por hora. Se eu vejo que durante o exame 5 km por hora para ela é muito, eu consigo, no momento, trazer a velocidade mais para baixo para que ela consiga permanecer em exercício mais tempo. E ela conseguir ter o estresse cardiovascular, não muscular ali durante o teste, né? É bem interessante, porque eu vejo normalmente o pessoal perguntando isso, né, para os profissionais de educação física e não entendem, né? Isso. E um cardiologista explicando fica mais fácil. E também, essa semana, teve um aluno que na verdade, ele está em afastamento, porque ele vai passar por uma cirurgia, e ele fez um teste químico, né? Existe também essa questão, em vez de fazer com a esteira ou com a bicicleta, fazer esse teste químico. Como que funciona essa questão do teste químico? O teste químico é o seguinte, é uma droga, é um remédio que é injetado na veia com um soro que chama dobutamina. A dobutamina tem uma propriedade de aumentar a pressão e aumentar o batimento cardíaco. Então, ela vai simular o exercício físico. Ela é indicada quando a pessoa não consegue fazer o exercício físico. Então, a gente pode ter paciente amputado, paciente que é muito obeso, paciente que tem uma artrose avançada de joelho. Então, essa pessoa não vai conseguir andar nem naquelas condições que eu falei. Então, essa pessoa fica deitada, aplica o remédio, né, aos poucos, o batimento cardíaco e a pressão vão aumentando aos poucos para a gente ver como é que anda o funcionamento do coração. É um teste farmacológico. É interessante. Então, nós estamos falando de 3 testes aí, né? Sim. Fica a dica para vocês, 3 tipos de teste cardiovascular bem esclarecido. Eu gosto do Dr. André por conta disso. Ele está sempre explicando de forma bem prática, é bem fácil de entender, então você não fique com dúvida. Então, se você tiver dúvida também, escreva aqui nos comentários e nós vamos tirar essas dúvidas também. E aproveitando, se inscreva no nosso canal, curta, ative o sininho e compartilhe. Saúde em Minutos, conteúdo de saúde de qualidade para vocês. Doutor, a gente já passou algumas trajetórias aí, né? Já falamos algumas dicas. Agora, quais são os projetos futuros, doutor?
que você está vislumbrando? Pensando, deixa eu concluir, né? Pensando que a gente está aumentando o número de obesos, sedentários, tem 30%, vamos arredondar, tem 30% da população que ainda está dentro do peso saudável e nós temos aí 70% que estão acima do peso, ou sobrepeso, ou obesidade. O que nós podemos projetar para esse futuro a gente conseguir retardar? Que já está sendo feito. Mas será que vai conseguir retardar ou frear esse avanço da obesidade e da obesidade e do sobrepeso? Eu acho assim. Isso já vem de alguns anos, né? Se a gente pensar com a cabeça de 2010, já se falava em obesidade, que ia ficar grave, que isso, aquilo outro. Uma das bases das pessoas serem obesas, alimentação inadequada. Porque hoje em dia é fácil o acesso a qualquer tipo de alimento, principalmente o ultraprocessado, é barato. Refrigerante é barato. Biscoitos, chocolates, doces. Isso daí não enxergo outra forma se não houver alguma conduta das entidades, dos governos de sobretaxarem isso. Uma fruta tem que ser barata, o ovo tem que ser barato, a carne tem que ser barata. Agora, bebida alcoólica, cigarros, alimentos ultraprocessados, eles comprovadamente eles fazem muito mal para a saúde, eles estão trazendo a humanidade para níveis de doença alarmantes, né? Isso do ponto de vista da saúde pública. Eu, pessoalmente, eu não sei se eu já te falei, mas se não falei, vou falar agora, eu acabei de escrever um livro agora. Olha que legal. Então tem uma dica para vocês. Lançamento do livro do Dr. André Moura. O livro já está escrito, a gente está na fase só de escolher a capa, né? Então eu escrevi esse livro. É mais um filho, né? O primeiro livro ali é um filho. Eu escrevi o livro junto com um ex-aluno meu, que hoje ele é cardiologista e médico do esporte em Bauru. Justamente é uma história que é uma história de um indivíduo normal, uma vida cheia de trabalho, sem exercícios, e que ele não estava bem. Então, a gente escreveu um romance, né? Uma história. Na verdade, é uma história normal de uma pessoa que conheceu o exercício, conheceu bons hábitos de vida e melhorou a vida própria e a vida daqueles que rodeavam. No final de cada capítulo, a gente coloca informações técnicas baseadas em diretrizes de sociedades médicas para melhorar a vida das pessoas. Então, tem um capítulo lá que a gente dá orientações para esportes em crianças, o outro em obesos, o outro em pessoas que tiveram doença cardíaca, o outro para adolescentes. Então, a gente, além do livro físico, está fazendo um e-book também, que nós vamos disponibilizar, e a gente quer, com isso, que as pessoas olhem para dentro de si e enxerguem, poxa, eu posso mudar minha vida? Eu posso ser melhor para mim? Né? Então, a gente quer, com isso, dar o nosso passo, a nossa contribuição para mudar a vida das pessoas. E vou te dar um presente. Para os seus alunos da RCR, vou disponibilizar a versão e-book para todos eles que tiverem com a mensalidade em dia. Olha que legal, obrigado. Mais um presente aí, ó. Isso aí. Que legal, doutor. Eu faço essas perguntas, né, olhando no futuro, porque eu vejo muitas pessoas tomando para si, sendo o promotor da mudança, né, promovendo a mudança. E você fazendo um livro desse em parceria, mostra essa questão do multidisciplinar e também da parceria com ex-aluno. Porque as pessoas faltam conhecimento. As pessoas erram não porque querem normalmente, porque não sabem. Na minha época de infância, a Fórmula 1, patrocinador era cigarro. Predominante. Só que chegou no momento que entendeu que estava mais caro tratar do que o benefício fiscal que esse produto trazia para os governos. E aí começou a taxação, a proibição, não pode mais fazer publicidade. Eu não vejo a hora de acontecer isso com outros itens, né? Exato, precisa. Precisa, porque assim, já está provado que fazem mal, aí é decisão da pessoa. Agora, tem pessoas que não têm o conhecimento, a gente consegue ainda ter um discernimento porque tem uma certa cultura, teve a possibilidade e buscou o conhecimento, mas tem gente que não tem, e é levado pela mídia, né? É levado pelas propagandas. Então, eu não vejo a hora disso já inverter. Então, acontecer de ter no rótulo também de alguns itens, igual no cigarro. Exato. Coma isso e você vai ter isso.
coma isso e você vai ter isso. E você falando em desinformação, hoje em dia a gente vive na área da saúde a era da desinformação. Então, eu sempre falo o exemplo do paciente que vai lá, me procura, eu falo, a pessoa está fazendo exercício, quer melhorar, tal. Eu falei, olha, o maior atleta de todos os tempos, chamado Michael Phelps, a base da vida dele era muito treino, muita comida, noites de sono, nada de suplementos que não tem comprovação científica. Tomava whey protein, que é ok, tomava creatina. Agora, as pessoas vão em alguns profissionais, sai uma lista de 10, 12 pozinhos para tomar com isso, aquilo, outro. Outra coisa, os hormônios que estão acabando com a saúde das pessoas de uma maneira devastadora, prescritos muitas vezes por médicos, por educadores físicos, por nutricionistas, coisas que não fazem parte do esporte, não faz parte da saúde. Então, os hormônios têm as suas indicações. Quem cuida de hormônio chama-se endocrinologista. Esse é o médico que estudou. Vai fazer os exames prévios para ver se a pessoa não tem nenhum marcador tumoral, porque senão não pode. Então, assim, é isso mesmo. O doutor está levantando uma bandeira aqui muito importante, que é um dos contrapontos que a gente tem em relação ao uso indiscriminado. Mesmo vitaminas, né? Hoje em dia a pessoa come bem, não tem carência nenhuma e taca vitamina. E eu estou cansado de ver intoxicação de vitamina B12 e de vitamina D, que causam muito mal à saúde. E está bem indiscriminado mesmo, né? Indiscriminado. Vi no Google, mandei fazer e estou ingerindo há tantos anos. Exatamente. Não é assim? Por isso que eu gosto de falar do Michael Phelps. Se o maior atleta de todos comia, dormia, descansava e treinava... É o básico bem feito, né? Por que você, que vai 1 hora por dia na academia, quer tomar 1001 suplementos? Pega a história dele, a trajetória dele e é um monstro em Olimpíadas, né? 23 medalhas em Olimpíadas. Sendo que a maioria são de ouro, né? Exatamente. É o primeiro. Exato. Em várias modalidades dentro da primeiro natação. Disparado, né? A questão das vitaminas, né? A gente, no pós-pandemia, foi meio que divulgado. Toma vitamina, toma vitamina. As vitaminas, a reposição das vitaminas só tem utilidade se o paciente tem carência de vitaminas. Senão, o nosso rim faça o favor de eliminar as vitaminas pela urina. E se, por outro lado, a ingestão de vitaminas ou a infusão pela veia, que é pior ainda, de vitaminas, for excessiva, o paciente vai sofrer risco de intoxicação. E a intoxicação da vitamina D é uma situação extremamente grave que pode causar insuficiência renal, que é paralisar os rins. Aí a pessoa tem que fazer diálise. Então, nós estamos vivendo uma era de desinformação que as pessoas esquecem de comer o básico. Arroz, feijão, carne, salada, ovo, fruta. Isso é ótimo. E vão atrás de suplementações e vitaminas. É interessante. As pessoas acham que a solução está no comprimido, a solução está prática, rápida, mas esquecem que o básico bem feito. Então, uma boa alimentação, fica a dica para você. O doutor passou aqui. Uma boa alimentação, uma boa hidratação, horas de sono e prática esportiva. Então, não deixe de fazer o básico bem feito. E se for necessário, mediante avaliações de sangue, né, exames de sangue, foi identificado a necessidade de suplementação, é o seu médico, é o seu nutrólogo, o nutricionista que vai conseguir fazer esse equilíbrio, que também é momentâneo, né? Exato, ele não é para a vida toda. Exato. Porque depois da pandemia teve gente que nem um exemplo, né? A vitamina D era a solução para tudo. E aí tem gente tendo hoje os problemas em relação ao excesso da vitamina D, como o doutor deu o exemplo, da falência renal. Eu tenho uma tia que lá na infância ela teve uma perda de um rim, depois ela teve a falência de um rim porque era um problema congênito dela. E agora, recente, ela conseguiu um transplante. Bateu na trave 3 vezes, na 4ª ela conseguiu. Você tem que ver a alegria dela, né? Ela está no processo ainda da volta. Você tem que ver a alegria dela o dia que ela fez xixi na calça. Olha que gostoso. Porque há muitos anos ela não urinava. Então, assim, parece que é pequeno, mas é um problema muito grande se você
Já pensou? 3 vezes na semana você sentar numa máquina durante algumas horas, às vezes até meio dia, né? Meio período. Meio período você ficar numa máquina para fazer a máquina fazer a função do seu rim. Então tome cuidado. Só use suplementos mediante a orientação de profissionais. Não caia nessa bobeira nesse momento. Não existe solução prática, né? Solução imediata. A solução ela é a longo prazo. As pessoas precisam ter paciência. Para perder peso, paciência. Para ganhar massa, paciência. A pessoa às vezes engorda em 10 anos e quer perder em 2 meses. Então, o corpo precisa passar pelo processo. Não é fácil, mas precisa passar. Sim, e lembrando, a obesidade ela é uma doença, ela tem que ser tratada como uma doença. Então, você precisa ter o acompanhamento. Então, doutor, nós estamos aqui, muito conteúdo entregue, muito conteúdo compartilhado. Eu só tenho a agradecer toda essa disponibilidade, essa parceria em trazer esses conteúdos para a gente. Deixo mais umas dicas aí. Eu senti alguma dificuldade na hora de subir uma escada. Tem algum problema? O que eu devo fazer? Eu senti uma dormência no braço esquerdo, que esse é popular, né? Senti uma dormência no lado esquerdo, no braço esquerdo. Como a gente identificar um problema já em andamento cardiológico? Então, tem alguns sinais que são sinais de alerta. Por exemplo, dor na região do peito. Dor no peito é sempre o sinal de alerta. Porém, a gente tem que ter bom senso. Então, se uma criança está com a dor no peito, depois que ela caiu e bateu o peito, a dor é muscular, certo? Se a criança está com uma gripinha ou o adulto jovem e está com dor no peito, tossiu muito provavelmente é pela tosse. Mas o que assusta a gente é quando a dor no peito é uma pessoa maior de 40 anos. Né? Então, a pessoa que tem dor no peito, tontura excessiva, formigamento de algum dos membros, coração acelerado, isso são sinais de alerta. Essa pessoa precisa procurar um pronto atendimento. Em relação, é muito importante também, aos check-ups, quando a pessoa tem, no caso do homem, mais de 40 anos, ele precisa procurar uma avaliação anual. Se for mulher e ela tiver boas condições de saúde, isso pode ser feito após ela entrar na menopausa. Por quê? Porque após a menopausa, a mulher vai ter uma chance maior de desenvolver doença cardíaca por já não ter mais os hormônios estrógeno e progesterona. A partir dessa idade, a gente fala 40 anos, porém tem pessoas que precisam ser antes. Por exemplo, é muito comum hoje a obesidade estar junto com alguma outra doença crônica. Então, chega lá um paciente de 30 e poucos anos que está com um peso muito elevado e a gente mede a pressão, ele está com a pressão elevada. Então, essa pessoa com 33, 35 anos, ela já precisa ter uma rotina com o seu cardiologista. Entendeu? Então, a gente fala da idade porque a doença cardiovascular, um dos motivos da gente ter é o envelhecimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, 100 pacientes, 100 pessoas de 70 anos, a maior parte já vai ter hipertensão. Se a gente pegar 100 pessoas de 20, a maioria absoluta não vai ter. Então, assim como ruga, artrose, alguns tipos de demência, a hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, é uma doença que vem com o envelhecimento. Então, outra dica, medir a pressão arterial. Todos nós adultos acima de 18 anos, devem medir a pressão arterial. Os mais jovens, 2 vezes ao ano. Se a pessoa tem acima de 40 anos, 4 vezes ao ano. Isto é, a cada 3 meses, a pessoa medir a pressão. Por quê? A pressão alta aparece e não dá sintomas. Ela é uma doença assintomática. Então, se a gente medir a pressão, ela estiver acima de 13 ou acima de 8, é um sinal de alerta. Esse paciente precisa ser acompanhado, porque se a média das medidas for acima disso, ela já tem uma hipertensão leve e que precisa ser feita 2 coisas antes do remédio. Primeiro, uma dieta com menos sal. Segundo, se ela não estiver fazendo exercício físico. O exercício físico tem uma propriedade de manter os níveis de pressão mais baixos por várias horas após o encerramento da sessão. Por isso a gente fala que o exercício é um remédio de pressão. E é mesmo. Então, estar atentos à medida de pressão, e quando a gente fala em exames de sangue, a gente está falando em gorduras, né? Colesterol, triglicérides e os açúcares, como a glicemia.
Então, esses exames são muito importantes das pessoas fazerem regularmente. É isso aí, pessoal. Então, fique atento. Você, acima de 40 anos, tem que fazer avaliação cardiológica, no mínimo uma vez por ano, mas dependendo do quadro, até de 2 a 3 anos essa avaliação cardiológica. Aferir a pressão de 3 a 4 vezes no ano, né, para você tentando identificar essas doenças assintomáticas. Salvo aqueles que tenham alguns históricos, tanto familiar quanto pessoal, que tem essa brevidade aí nos exames, né? Então, muito interessante. Doutor, muito obrigado. Só tenho a agradecer, compartilhar tantas informações para os nossos internautas aí. E, mais uma vez, se inscreva no canal, curta, ative o sininho e compartilhe. Nosso canal Saúde em Minutos. Só tenho a agradecer ao doutor. Pode fazer as considerações finais, doutor. Obrigado, Cacá. Sempre uma honra, uma felicidade estar com você. A gente sempre tem muito assunto para falar. Sempre que você me chamar, eu fico à disposição. Quando a gente lançar o livro, a gente volta a se falar também para eu falar dele aqui para todos. Obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até logo.